Começa agora o programa Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares. Rádio Cloud Coaching. Olá, caros ouvintes da Rádio Cloud Coaching. Aqui é a Maíra Soares com mais um episódio do programa Falando de Gente, Falando da Gente. E hoje o tema, nós vamos falar de mudanças duradouras. A gente já sabe, a gente já conversou no episódio anterior que o ser humano não gosta de mudanças, fato. Mas ainda assim, sabemos que precisamos viver elas, né? Todo mundo vive ciclos e todo ciclo tem um começo, meio e fim. Então, quando estamos insatisfeitos ou vemos que já entramos novamente num estado de estagnação, é importante trazer algumas provocações. E essas provocações, elas fazem a gente desafiar quem nós somos. E para isso, quando desafia quem nós somos e encontramos nosso verdadeiro potencial, faz muito sentido com que essa mudança seja duradoura. E aí eu gostaria de trazer exatamente alguns tópicos para a gente refletir e principalmente praticar aí no dia a dia. Para a gente ter as mudanças duradouras, o primeiro estado é elevar os seus padrões. O que significa isso? Significa você entender que hoje você está num nível e entender qual nível você gostaria de chegar. Principalmente se você sentir que já está limitado aí diante dessas oportunidades. E esse elevar padrão é você elevar os seus pensamentos. É você levar a maneira como você percebe e tem perspectiva em relação à vida. Imagina que você vai colocar algumas características diante desse padrão que você tem. Então eu posso entender padrão como positivo, como negativo, como básico, intermediário, avançado. Então entenda, hoje, se você fosse tirar uma fotografia do momento, qual padrão você estaria? E onde você gostaria de chegar? Porque aí você vai entender algumas lacunas aí do seu processo de desenvolvimento. Depois que você entender de como elevar o seu padrão, a gente precisa começar a mudar as nossas convicções, principalmente as duradouras. Convicções são algumas verdades, que são as crenças que nós vamos colocando aí diante da vida, e quando percebemos, a gente nos limita muito mais do que as pessoas que estão ao nosso redor. Então hoje, quais são essas verdades ou seus sabotadores, né, que têm impedido você de chegar onde você deseja? Ou até quem são as pessoas, né, que ficam colocando várias coisas ali, às vezes na sua cabeça, na sua mente, que fazem você refletir, mas de uma maneira limitadora e não expansiva para você realmente gerar oportunidades. E essas pessoas, né, que também influenciam bastante na nossa vida, ou às vezes até alguns ambientes, faz muito com que o nosso padrão se eleve ou então diminua. E aí, entendendo tudo isso, a gente passa por uma terceira etapa, que é mudar a nossa estratégia. Aquilo que você fez até o momento geraram os resultados que você tem hoje. Mas se você quer coisas a mais ou elevar esse nível de padrão, né? Ainda assim, será que é a mesma estratégia que funciona? Não, né? Porque senão a gente acaba vivendo a insanidade mental do Einstein, que é fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. E aí, para mudar a estratégia, tem alguns elementos importantes dessa trajetória, que o primeiro deles é o controle emocional. O quanto você consegue ter autoconsciência daquilo que você sente, o quanto você consegue se posicionar, consegue ter autocontrole e principalmente ter uma forma de gestão das suas próprias emoções, dos seus próprios comportamentos, que faz com que você entenda também como o outro funciona, né? Isso gera uma empatia também. Entendendo o controle emocional, o segundo fator que influencia nessa mudança de estratégia é o controle físico. O quanto que você está desfrutando da sua saúde mental, não só a física, da sua alimentação. O quanto você está se preparando para um novo momento da sua vida. Afinal de contas, o nosso corpo vai mudando conforme a idade também vai chegando. Então, o que você gostaria de estar fazendo e como que o seu controle físico precisa estar
para que dê suporte a tudo aquilo que você deseja. Aí o terceiro elemento é o controle dos relacionamentos. O quanto que você consegue ficar muito bem sozinho e também o quanto você está criando um bom relacionamento interpessoal. O quanto você compreende o outro, o quanto você também dá espaço ao outro para viver a vida dele, porque muitas pessoas acabam vivendo muito a vida do outro, falando que o outro deve fazer. Quando se trata da própria vida, muitas vezes não quer olhar para o próprio umbigo, não é mesmo? Mas ainda assim, quais são as mudanças, né, que a gente também pode impactar e influenciar positivamente também o outro. E aí o quarto elemento é quando vamos falar do nosso controle financeiro. Muitas pessoas estão tão focadas em ganhar dinheiro, mas ainda assim o quanto elas estão administrando, tendo consciência de todos os recursos e fazendo um ótimo uso deles. O quinto elemento é quando vamos falar do tempo. Esse para mim é um dos elementos mais ricos, porque afinal de contas ele nunca vai voltar. Então o que nós fazemos? Será que estamos realmente focados nas coisas importantes, nas coisas que geram valor na nossa vida e queremos contar histórias sobre elas? Ou estamos vivendo um mundo cada vez mais das urgências, ou às vezes de prazeres momentâneos, que ainda assim não faz link com legado, com propósito, com os relacionamentos que eu gostaria, não tem gerado tanto significado. É como se eu estivesse somente batendo ponto na vida, né? Vai chegar uma hora que esse ponto vai acabar e o que nós vamos ter feito em relação a ela. E aí, para a gente ter todas essas mudanças que a gente já comentou aqui de alguns fatores, na verdade, é interessante que a gente tome sempre uma decisão. Decisão, gente, é um caminho de poder. Nós nascemos para viver, né? Para aproveitar todos esses momentos. E a cada momento a gente está decidindo aquilo que a gente quer e aquilo também que a gente não quer. Então, para isso, quais são as decisões que você está tomando, né? Eu quero realmente trazer um ciclo novo na minha vida, mudanças aí de perspectiva mais positivas, de aprendizado, ou não? Vou ficar vivendo aí as circunstâncias, né? Deixa a vida me levar. Não é assim que funciona, pelo menos para aquelas pessoas que gostam de ter o controle da própria vida, né? De fazer essa gestão cada vez mais para encontrar um estado de plenitude. Então, eu gostaria muito de fazer esse convite para você refletir nesses passos, né? Para que você entenda qual que é o próximo ciclo que você pode gerar e ainda assim, já que é uma mudança, como que você pode startar ele, né? Pensando nesses pilares que vão fazer muito sentido e que vão gerar principalmente significado para vocês. E eu quero fechar até o programa de hoje com uma frase do Anthony Robbins, que é um grande coach aí internacional, que ele coloca: é nos momentos de decisão que o seu destino é traçado. E aí, quando nós pensamos nessa lógica, né, meus pensamentos são as minhas emoções são os meus comportamentos, eles se tornam minha realidade, e essa construção de realidade a cada dia é o seu destino. Acho que faz muito sentido tomar posse e ser o grande comandante aí da nossa vida. Então, quero agradecer aos ouvintes, né, e para gerar todas essas reflexões. E se você quiser se interagir mais, você pode me encontrar nas minhas redes sociais, pelo Instagram, @maisoares_oficial, e pelo Facebook, Maíra Soares, Master Coach. Muito obrigada e até o próximo episódio. Encerrando por hoje o programa Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares. Se ligue, Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares, sempre às segundas-feiras às 14 horas, com reprise na terça às 17 horas e na quarta às 9 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo Rádio Cloud Coaching, conduzindo você ao sucesso.